A graça e a paz do Senhor, amém? É muito significativo estarmos aqui nessa manhã. Como o pastor Paulo disse, nós temos orado por esse encontro já há muito tempo. Ontem ele contou para os irmãos que no dia que o pastor Valdo ligou para ele, falando desse evento aqui, foi no ano passado, e nós estávamos numa emergência à noite, com uma família que sofreu um acidente, a filha, de 27 anos, sofreu um acidente de carro no Arco Metropolitano, um acidente gravíssimo, gravíssimo, destruição total do carro, e essa menina estava na emergência, entre a vida e a morte, e nós fomos ali ficar com aquela família aquela madrugada, e foram momentos muito, muito difíceis, mesmo naquela situação, quando o pastor Valdo ligou, meu marido conversou comigo depois, e nós aceitamos que viríamos. E essa menina hoje está bem, voltou a estudar, Juliana. Não sei se alguém aqui chegou a ver uma campanha, Procura-se Maia, uma cachorra que se perdeu, que estava dentro com ela no carro, isso rodou a internet, né? É a Juliana da Maia. A Maia até agora não foi encontrada, mas são nossos amigos, ovelhas em Rio Bonito, e ela já voltou à faculdade, Deus restaurou a vida dela, Deus restaurou a saúde, foi um grande milagre. Você imagina, eram 6 horas da tarde, eu atendi um telefone de uma mãe com a filha entre a vida e a morte na UTI. Ela estava ainda em Rio Bonito, saindo para lá, e nós moramos mais perto. E aquele tumulto inteiro, eu só disse a ela, Deus pode tudo. Deus nunca perde o controle. Amém? Deus nunca perde o controle. E eu tenho certeza, irmãos, estou muito... Deus já falou muito ao meu coração com a música que o irmão cantou, do Paulo César Baruch. É perfeita para esse momento, porque Deus preparou esse momento, já abriu o seu coração. Ela completa, ela começa, ela transmite o que o Senhor quer falar, porque não pedimos essa música, Deus orquestra todas as coisas, amém? E estávamos no início de maio, a palavra que nós vamos trazer nessa manhã, ela nasceu no início de maio, na nossa classe de escola bíblica dominical. Eu sou professora de uma classe de casais, a nossa classe é muito vibrante, aos domingos, e no primeiro domingo de maio a lição era resgatando a alegria na família, resgatando o lazer na família. E naquela manhã Deus falou ao meu coração, praticamente toda essa mensagem que nós vamos fazer aqui. A lição não era essa, era bem diferente, mas ali Deus mostrou, começou a orientar. É esse o texto, é esse o tema para Curitiba. E no final da revista, em junho, no final do trimestre, nós fazemos uma avaliação, né, com a classe, e nessa avaliação, praticamente todo mundo falou desse domingo, que foi um domingo muito especial, o primeiro domingo de maio, da lição que falava sobre resgatando o lazer em família, e eu disse à minha classe, eu falei, pois bem, Deus também falou para mim naquele dia que eu devia me preparar mais, aprofundar mais esse tema para trazê-lo lá em Curitiba, num congresso que nós vamos falar. E quando o irmão cantou a música, que também tem relação com o tempo, ontem nós falamos sobre o tempo. Por que nós dividimos assim? Oramos também, isso não é uma regra, nada aqui é uma regra. Deus vai conduzindo, a gente precisa ficar sensível ao Espírito. Nós conversamos em casa algumas vezes sobre o que falaríamos, como organizaríamos, e nós concluímos que seria bom se eu começasse e terminasse, e ele agora vai dar continuidade e também vai falar 2 dias seguidos. Vamos ter palavras que são contínuas. E conversamos ontem com o pastor Valdo e ele imediatamente falou, sigam por aí, está bom, vai nesse caminho. E um dos temas que nos foi dado pela igreja, pelos irmãos que trabalham aqui, cuidando uns dos outros, como eu disse ontem à noite, nós estamos aqui, nessa manhã, para sermos cuidados, inclusive Deus já falou muito ao meu coração, não estou aqui para ensinar, estou para compartilhar e aprender com os irmãos. Ontem ouvi testemunhos que já me edificaram muito lá na porta, conhecendo os irmãos.
E estamos aqui também para aprender a cuidar uns dos outros, porque talvez o que você está ouvindo hoje será um problema que você encontrará amanhã com alguém que compartilhará contigo, e coisas que você ouve, porque tudo que nós vamos vendo, ouvindo e aprendendo serão úteis em algum momento. Deus sabe o momento certo e a hora certa para usar todas essas coisas. Então, um dos temas foi a questão do apego ao passado, essa relação com o tempo. E hoje nós vamos continuar falando um pouco da relação com o tempo ainda, mas questões de amargura, de tristeza, e a relação disso com a felicidade. Então, vamos pensar um pouco sobre os afetos, as emoções, os nossos sentimentos, e com relação também ao futuro, a ansiedade, porque a ansiedade é a perspectiva em relação ao futuro. Então, não posso tanto ter questões com o passado, e uma coisa importante a dizer: o passado não é estático. Como nós dissemos ontem, nada é estático no desenvolvimento humano. E o passado não é estático. Por quê? Presente muda a tua perspectiva do passado. Coisas que ocorreram no passado, se novas coisas ocorrem no presente, novas interpretações, novas significações, você passa a olhar o passado de forma diferente. Então, a qualidade de vida do presente, a vida saudável que você buscar no presente, vai melhorar, inclusive, sua perspectiva em relação ao passado. O passado não é estático, depende do teu olhar sobre ele. Amém? Ok. Vamos colocar os slides e a gente vai começar a caminhar ali. Eu trouxe alguns livros, eu sempre carrego livros, mas não para usá-los necessariamente agora, mas para indicar aos irmãos, quem quiser depois. Eu hoje também pela manhã vi o material da revista que os irmãos publicaram, muito bonita a sua revista, a revista da igreja, magnífica, vou levar de souvenir, de lembrança. E o texto que nós publicamos aqui no mês passado também é um direcionamento já dado desde aquele momento de muito do que será dito nesse momento aqui. As coisas têm todo um direcionamento. Então, se você já leu, já está um pouco a par do que a gente vem pensando junto, isso é o que Deus tem construído nesse tempo. Vamos lá. Então, tema dessa manhã: construindo memórias afetivas saudáveis. Construindo memórias, mas a memória está lá no passado, como eu acabei de dizer, ela pode ser ressignificada. E para o futuro, a gente pode, hoje no presente, preparar o futuro para novas memórias. Lembram que ontem eu comecei fazendo esse caminho de construir eixos? Falei como se fosse colocar uma mesa de pé ou uma cadeira. Com 3 eixos já fica de pé, não precisava de 4, mas vamos continuar com 4. Só que hoje eu modifiquei e entram coisas novas. Umas saíram, outras entraram. É um início da palavra, a gente constrói um painel do que são os conceitos, sem falar muito de autor, sem falar muito de teoria, mas adentrando nesse universo de com que argumentos nós estamos trabalhando. Então, antes nós falamos sobre o desenvolvimento humano, e aí eu disse que ele não é linear, não é etapista. Ou seja, você não precisa aprender tal coisa para necessariamente passar para uma outra, né? O ser humano, o desenvolvimento humano, ele é complexo, multideterminado. Por que eu estou falando de etapas? Porque fica parecendo que o homem perfeito, o homem desenvolvido, ele chegou a 15, 16 anos, 18, adulto, vida adulta, está desenvolvido, completo, acabou. Não. E não necessariamente você vai passar por tudo do mesmo jeito. Há estudiosos, por exemplo, que falam do luto, e de que o luto ele é construído por etapas. Divide didaticamente as etapas, negação, né, as etapas do luto. Porém, pode ser que uma pessoa viva 2 ou 3 etapas junto, pode ser que a pessoa pule alguma dessas etapas. Então, não há uma linearidade, compreendem? As coisas podem ser multideterminadas. Uma criança, dependendo da situação pela qual passe, pode se tornar até responsável pelos pais, dependendo da questão de saúde dos pais. E aí, quando muito pequena, se responsável por coisas que só seria quando adolescente. Então, dependendo da nossa história, e Deus constrói uma história para cada um, o desenvolvimento se dará de forma muito particular. Nada se repete. O que se passou na sua vida nunca mais vai se repetir na vida de ninguém. Olha que o mundo é grande. Nunca mais se repetirá. A sua história é única, como as suas digitais são únicas, como o seu DNA é único, a sua história é única. Nunca mais outra
pessoa com a mesma história, e podem ser gêmeos. Já ouviram falar disso? Gêmeos nascendo da mesma casa, da mesma placenta, não são totalmente iguais. A forma como cada um vai encarar cada situação da vida mudará a forma como significarão as coisas, como a relação afetiva com cada coisa. Então, a gente falou ontem que o desenvolvimento ele é completo, há uma complementariedade entre fatores biológicos, ambientais, sociohistóricos. É claro que o clima influencia, mas não determina. É interessante, porque eu já vi muitas teorias dizendo que nos lugares frios as pessoas costumam ser mais depressivas. Isso é uma teoria, da qual eu discordo. Ok, o clima ajuda na concentração, eu concordo. Um clima como hoje, tão agradável, não há nada que os perturbe aqui, nem barulho. O ambiente está muito propício para uma reflexão. Só que isso não determina. Vou dizer por quê. Por exemplo, na Europa, eu observo que os franceses têm um traço histórico, cultural, os franceses são bem depressivos, críticos. Eles primeiro pensam que não vai dar certo. Geralmente, o tempo que eu convivi com os franceses, eu fiquei 1 ano estudando por lá, é uma coisa, e meus professores falavam muito isso, do nosso otimismo. Até nas pesquisas, a gente resolve fazer uma pesquisa, eles olham assim, você é ousado, vocês são ousados, vocês acreditam que tudo isso pode dar certo. E eles já pensam muito, não vai dar certo, os fatores que complicam. É uma característica do povo, cultural. Estão lá na Europa com altíssimos índices de suicídio na França. Aí, a Europa muito fria em algumas regiões. E aí eu conheço um povo, o povo romeno. Conheci os missionários Gerson e Sônia, pastor Gerson Tomás e Sônia, que 20 e tantos anos de Romênia, testemunharam isso para mim, e os romenos que eu conheci na França, eu não fui à Romênia, pessoas animadíssimas, e olha que a Romênia é fria, bem mais fria do que a França. A Sônia disse que nem tinha geladeira por determinadas épocas, a dona ela desligava. Quando ela queria gelar alguma coisa, ela colocava do lado de fora da janela, né, para gelar até a carne, conservar, porque menos 20, menos 15, assim, comum. Né? Então, para que geladeira? Desligava para economizar a luz e usava só o tempo para conservar algumas coisas e gelar o que precisava. Então, a Romênia é muito fria. E eu participei de um jantar numa casa de uma professora, e tinha uma professora romena, e lá pelas tantas ela olhou para mim e falou, eu queria saber como é forró. Eu falei, mas Cornélia, eu não sei dançar forró. Ela, mas me ensina. E levantou, e eu fiquei olhando para ela, gente, que pessoa animada. Aí eu pensei, é ela, né? Aí estivemos também na casa do pastor Gerson e da Sônia, missionários que estão na França, e havia um grupo de romenos, meu marido percebeu, parecem brasileiros, uma animação. Então, o clima, entendem? Não determina. Por isso que eu digo que há uma complementariedade entre fatores históricos, biológicos, ambientais, mas não há realmente nada que se determine. Fulano perdeu o pai e a mãe quando era criança, vai ter muito problema durante a vida. Não vai ser fácil, mas não determina. Há uma complementariedade entre as coisas, porque, como eu disse ontem, nós somos capazes de criar novos modos de vida. Temos essa possibilidade. E o vivido sempre serve de apoio para o novo. Então, o que você já viveu, e quanto mais você vive, mais você aprende, mais capacidade você tem de aprender coisas novas. Não é o contrário. A mente da criança é purinha, limpa, plena para aprender coisas novas. Aprendem, mas você... Quanto mais experiência tem, mais capacidade tem de aprender coisas novas. Não pense o contrário. Eu já estou velho para aprender isso. Não. A tua bagagem ajudará, servirá de suporte para as novas aprendizagens. Nunca é tarde, pelo contrário. Quanto mais experiência, mais amplitude para novas experiências e novas aprendizagens. E hoje eu coloquei aqui que o desenvolvimento, então, não há limites para a aprendizagem. Não tem limite. Quando chegar a 50 anos, eu não aprendo mais nada. Na faculdade, quando eu estava lá nos anos 90, início, 91, eu tinha um professor Seminério, já está falecido, e ele dizia que o cérebro se desenvolve até uma determinada idade e, a partir dali, não se desenvolve mais. Então, se você não aprender, por exemplo, a tocar piano até 50 anos, 45, 50, não aprenderá mais. Eu fiquei tão triste com aquela notícia naquela época. Né? Graças a Deus, as pesquisas avançaram, e as pesquisas mostram que não há limite
limites. O homem se desenvolve plenamente enquanto há vida. Enquanto há vida, há a possibilidade de aprender coisas novas. Amém? Então, nunca é tarde para aprender nada. Enquanto a vida, sonho, a motivação, estamos ativos e podemos novamente criar e aprender coisas novas. E a Bíblia diz, né? E aí eu assinalo, aprenda tudo o que você puder, mas levando em consideração um texto que para mim também orquestra tudo isso, que é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, depois você lê com calma. Mas Paulo diz, né? O que for, tudo o que for de verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver excelência, se for digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então, como diz a palavra ali, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu já trabalhei com algumas pessoas, já trabalhei em muitos lugares, que às vezes aparecia uma coisa nova e a pessoa dizia assim, eu não vou aprender isso não, vou arrumar mais trabalho para mim. Conhecem isso? Isso é comum, né? Eu vou aprender isso, daqui a pouco vão me pedir para fazer isso. E eu sempre pensei o contrário, desde criança. Algo em mim, Deus colocou isso, meu pai, família, várias pessoas. Tudo que aparecer na tua frente, você aprenda. É curiosidade, né? Eu quero aprender. Então, tudo que aparecia, sempre fui assim. Curiosa, uma pessoa curiosa, para o bem e para o mal. Algumas coisas já me dei mal com esse excesso de curiosidade. Quero descobrir, quero saber. Isso sempre, para mim, foi um trampolim para continuar aprendendo e aprendendo mais coisas. Tudo que vier à mão, se você olhar, pensar, bom, vou ler um pouco mais. Você vai descobrindo novos universos, novos horizontes. E aí a gente também pode pensar com esse texto bíblico aqui. Antes, servindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Tudo, unidade, cresçamos juntos e em tudo que houver virtude, louvor, digno, correto, vamos em frente. Então, eu pensei sobre o desenvolvimento. Não há limite, seja curioso, e você sempre pode aprender mais. E agora eu vou pensar com vocês sobre o homem como uma unidade. Não vamos fazer picadinho de ser humano. Lembra dos cultos de oração, quando éramos adolescentes? Era comum levantar e falar assim, eu quero pedir pela minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha vida acadêmica. Lembram disso? Aí a pessoa levantava, às vezes a gente não tinha muito assim, um pedido específico, aí a gente, não sei se aqui faziam isso. Faziam? Conhecem isso? Aí a pessoa tem 7 vidas, várias vidas picadinhas, né? Picadinho de vida. Na escola ele é um, na igreja ele é outro, em casa ele é outro. Não concordo com isso, entendo também que a Bíblia não ensina assim. Corpo, alma e espírito formam um ser humano. As funções psicológicas superiores, elas são inseparáveis. Percepção, memória, pensamento codependente da linguagem, emoções, imaginação, vontade. Ou seja, como você vai ter memória se você não tiver percepção? A forma como você percebe as coisas vai influenciar a sua memória. Como você vai ter vontade se você também não tem memória? Vontade da batata frita de Marechal Hermes. Em Marechal Hermes tinha uma pizza, tem umas famosas coisas lá, Marechal Hermes. A gente, quando casou, namorava, ia a Marechal Hermes. Quando eu fiquei grávida, eu disse a ele, eu estou com uma vontade de comer o cachorro-quente de Marechal Hermes. Lá fomos nós a Marechal Hermes. Por que eu tive essa vontade? Porque eu tinha memória. Então, a vontade tem relação com a memória, a imaginação tem relação com a percepção, com o pensamento, as emoções. O homem funciona como um todo. Amém? E aí, esse exemplo, eu estou pegando o exemplo do fruto do Espírito, que é muito brilhante. Assim, Paulo, Deus é tremendo, que ele apresenta o fruto como um fruto só.
O ser humano é um ser humano só. Estou fazendo um paralelo, um exemplo. O fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto. O ser humano e Deus Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas é um único Deus, eterno, soberano, Senhor de eternidade a eternidade. A Bíblia diz, João diz que o verbo já estava lá, desde a criação. Jesus presente, o Espírito de Deus pairava. Então, o Deus único, 3 ações, iniciativas dentro da humanidade, dentro da história, um único Deus. O ser humano é um só. Deus trabalha na unidade. Deus não faz picadinho de gente. Creiam nisso. O corpo, o pensamento e as emoções, elas são inseparáveis e se influenciam mutuamente. Esse texto do Rubem Alves está nesse livro aqui. Gosto muito desse livro. Variações sobre o prazer. E aí o Rubem Alves diz: há um lugar no universo inteiro onde o puro pensamento é capaz de mover a matéria. Esse lugar é o corpo. No corpo, a gente pensa na moqueca e a boca fica cheia de água. Verdade ou mentira? Só de pensar, muda o corpo. Só de você pensar numa situação de perigo, começa a suar, frio. O corpo automaticamente é influenciado pelo que se passa na sua mente. Há uma conexão direta entre emoções e sentimentos, afetos e o corpo. A dor de barriga que vem quando você fica nervoso, a garganta seca, o coração que dispara. Tudo isso são reações no corpo de algo que está no afeto, nas emoções, no sentimento. Porque há conexão direta. E é como a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O corpo fica mais bonito. Não sei se perceberam isso já, de alguém que estava bem carcomidinho, destruidinho pela vida, e quando encontra o Senhor Jesus, e aos poucos vai sendo transformado, como tudo fica melhor, verdade? Amém? O Senhor transforma tudo por completo. E então o homem é uma unidade. Pensando nisso, queria fazer só algumas observações muito importantes. Se o homem é uma unidade, e cuidar da mente melhora o corpo. Cuidar do corpo melhora a mente. Olha, é lógica, irmão. Com isso, cuide do que você come. O que você come muda os seus sentimentos. Começo dizendo, coma comida de verdade. Tá? Você pode comer um torresmo, que é comida de verdade. Você foi lá, comprou a barriguinha, cortou, né, fritou bonitinha, comida de verdade. Não coma todo dia, porque é muito gorduroso, mas é comida de verdade. Coma tomate, carne, peixe, feitos de preferência na sua casa, por você. Não se entupa de fast food, isso não é comida de verdade. Há muitos componentes químicos ali, por exemplo, um hambúrguer do McDonald's, ele tem carne para mais de 40 vacas. Porque é tudo processado, misturado. E se uma delas tinha algum problema de hormônio, de excesso de antibiótico, seja lá o que for, e tem, isso tudo afeta diretamente o corpo. Acham que é à toa que temos tantos casos de câncer hoje em dia? Tantos problemas envolvendo saúde, porque em relação à alimentação. E as emoções, muito açúcar, por exemplo, nos deixa eufóricos, mas depois nos deixa para baixo. Café, tira o meu sono, para mim. Você tem que observar a relação da comida com o seu corpo. Se a goiaba prende o seu intestino ou solta. Cada pessoa tem uma relação com a comida. Há uma alquimia que acontece quando você come determinadas coisas e não outras. Cuide do que você come. A gente sabe disso, fala disso todo dia. Eu nunca vi tanto programa de culinária na televisão, e eu gosto. E tão pouca gente cozinhando. O Brasil teve uma queda de consumo de feijão imensa. Se não me engano, li que caiu a quase 10% do que era alguns anos atrás. Por que feijão dá trabalho? Demora para ficar cozido, tem que botar na panela de pressão. E as pessoas não querem mais ter tempo, como cantamos, como o irmão cantou, perder tempo para cozinhar, para sentar à mesa. A gente come na sala, vendo televisão, correndo. Péssimos hábitos com relação à alimentação. Cuide, faça atividade física, conheça o seu corpo. Falamos nisso, tenho certeza que o pastor Valdo já falou disso muitas vezes, vocês ouvem isso todos os dias, mas na prática, a gente faz. Não tenho tempo, não é?
Conheça o seu corpo. De uns tempos para cá, quase um ano, eu comecei a fazer pilates. Carioca fala pilates, tá? Assim mesmo. A minha filha diz que eu sou muito carioca quando eu falo pilates. Eu comecei a fazer. Pilates tem princípios da yoga. Aí você vai pensar assim, yoga é coisa de budista. Esquece isso. Não tem, no pilates não tem nada de budismo. Conheça o seu corpo. E uma coisa muito importante no pilates, que a yoga também faz isso, respiração. Lento, profundo. E aí eu descubro que eu tinha um músculo aqui atrás, que eu nem sabia que eu tinha. Aí a professora inventa, tem os exercícios, né? Hoje você vai fazer tal coisa. Aí eu olho, não consigo fazer isso, Fernanda. Passo 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco estou eu lá fazendo um movimento. E eu fico encantada. Eu não sabia que o meu corpo fazia isso. E eu sei, eu aprendi com o Pilates, aprendendo, descobrindo possibilidades com o corpo. Desenvolva, conheça o seu corpo. Inclusive, no Pilates, é muito interessante que você, às vezes, tem que fazer algum exercício com o braço e ela diz, controle o abdômen. Não é verdade? Quem faz sabe. Tudo, a força vem daqui, do abdômen. Respira, contrai e a força vai para o braço. Porque o corpo funciona como um todo. A força não está no pé, a força está aqui na coluna, nessa linha. Controla, vai. Pensa no teu pé e faça. A gente precisa juntar pensamento, corpo, respiração num movimento. Isso é lindo, isso é lindo, isso é crescimento. Conheça o seu corpo. Diga. Descanse. E a música também falou disso. Diminua o ritmo. Vivemos um tempo acelerado. Todo mundo tem pressa. Às vezes eu chego na escola, a gente trabalha na escola da igreja, Colégio Batista Memorial, e eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, calma, 3 de cada vez, pelo menos. Porque quando eu vejo, tem 10 atrás, querendo, eu queria falar com você rapidinho, e tudo é rapidinho, né? Aí eu falo, não, mas rapidinho eu não falo, eu só falo demoradinho. Senta aqui, rapidinho não. Não, mas é rapidinho. Eu falei, mas eu não quero rapidinho. Me explica. Aí a pessoa começa, aí eu vou, não, mas o que você pensa disso? Será que eu quero aprender com ela? É ela que faz, não sou eu? E aí vamos, porque acha que eu vou ter solução para tudo, que eu sou uma caixa multifuncional com soluções ilimitadas para todos os problemas. Não tenho, tem que pensar. Pensar exige tempo. Calma. Vamos com calma, desacelere, descanse. Aprenda com Cristo, que quando encontrou a mulher samaritana, ele estava fazendo o quê? Descansando na beira do poço, conversou calmamente com ela. Tenha calma. E é muito difícil, porque a gente vive influências ansiosas de todos os lados. É muito difícil. Por isso que eu insisto, respire profundamente. A sociedade ela anda tão agitada, que eu me pego assim. Eu me pego fazendo assim, aquela respiração. Sabe? E eu vejo o coração acelerando. E vira e volta em qualquer situação. Eu estou... Às vezes, estou no meio do trem, uma situação qualquer, e eu respiro. Para voltar para o eixo. Respiração profunda. Aprendi com a minha fono, muitos anos atrás, isso mudou minha vida. Dilate o diafragma, estenda aqui as suas costas. Se você está com dificuldade para dormir, respire. Faço isso todas as noites. Deito, respiro com calma, com profundidade. Isso muda a sua vida. Me ouça. Eu sou um pouco claustrofóbica e muito ansiosa. Tudo isso que vai, as cobranças, é como se no nosso cérebro existisse uma pilha de atividades. Nós estamos aqui, mas em paralelo, e a internet faz isso com a gente, né? O celular abre aquelas janelas todas, você está fazendo uma coisa, mas já tem outra ali, aí alguém pisca aqui, meu computador é um horror aquilo. Abre um e-mail aqui, abre não sei o quê, Pinterest. Aí eu fico, gente, calma, eu não vou fazer nada disso agora. Né? Você está fazendo uma coisa e são inúmeras coisas. E eu não gosto de lugares fechados. De uns anos para cá, eu percebi que eu começava a ficar ansiosa, claustrofóbica. E eu fiquei, Senhor, que exemplo, né? Uma psicóloga assim, meio maluquete, ansiosa, cheia de pânico. Acontece, viu? Com todo mundo. Aí eu comecei a ficar preocupada, orando por isso. Não, Deus, eu preciso
E respirando. Um dia fui no Banco do Brasil, fiquei 1h30 presa no elevador. E tem uma coisa quando você fica preso no elevador, se é que você ainda não ficou, já vou te avisando, já fiquei também no prédio lá de casa 2 vezes presa, geralmente acaba a luz. Tá? Só vou te avisando, não entre em pânico. Geralmente acaba a luz, tá? E aí eu estava no Banco do Brasil, a luz acabou, ficou tudo escuro dentro do elevador, não tem janela no elevador, ok? Fiquei lá presa. E, na mesma hora que tudo acabou, estava eu e uma irmã da igreja, eu pensei, vou ter uma crise de pânico, vai ser a primeira da minha vida. Minha mente imediatamente pensou isso. Imediatamente. Estava nesse já caminho de perceber que eu andava meio ansiosa. E aí eu pensei, não, eu não vou ter uma crise de pânico, vou superar isso. E aí comecei a respirar, falei com ela, falei, olha, eu não ando muito confortável em lugares fechados ultimamente, você vai me ajudar nessa. Aí a gente começou a conversar, e aí sentamos no chão, ligamos para o corpo de bombeiros, o banco não ligou, acho que nem sabiam que a gente estava ali, a gente bateu, uma confusão no banco, 4h acabou a luz, nós tínhamos um irmão da igreja, do bombeiro, ligamos, aguardamos tranquilamente, eles nos tiraram de lá e a gente riu quase que o tempo inteiro. Foi um trabalho conjunto, corpo, alma e espírito, mas eu saí de lá renovada, porque eu pensei, eu posso controlar. Naquele dia deu certo. Não estou garantindo que o futuro é totalmente tranquilo, mas você tem controle, mas há uma conexão que você precisa trabalhar com Deus. Entrei em oração, entrei em estado de respiração e pensei, isso aqui vai terminar bem, eu vou sair daqui em paz. E saí, estou aqui hoje. Medite, fique em silêncio. E uma coisa que me incomoda às vezes nas igrejas é um pouco silêncio. Aqui em Curitiba nem tanto, lá no Rio há igrejas, há cultos, as coisas têm mudado, mas parece uma casa de show. Ok, cada um tem liberdade para buscar Deus como se sente bem, mas não há silêncio. E eu, na minha mente, para falar com Deus, eu também preciso ficar em silêncio. Fique em silêncio na sua casa, aproveite, a gente não faz mais silêncio. A meditação aqui é um tempo no dia, e aí você pode usar a oração. Pode pegar um texto só da Bíblia, um pequeno versículo. Tem gente que quer ler 4 capítulos por dia. Vá aos poucos. Medite, fique em silêncio. Ouça Deus, não só fale. A gente fala, ora, pede, mas ouça, reflita, dê tempo. Isso está fazendo falta nesse tempo. Está fazendo falta. Concordam? Então não estou fora do... Estou percebendo as coisas. Cuidado com o que você vê, ouve e fala. Tudo isso influencia. Meus filhos gostam de The Walking Dead. Eles gostam, tá? Eles gostam dos filmes do Tarantino. É um bom cineasta, né? Tenho nada também contra, mas eu prefiro determinadas coisas, determinadas cenas. The Walking Dead, particularmente, eu não gosto. E há um trabalho das grandes séries americanas, principalmente, nesse caminho, de denegrir o corpo humano, aqueles pedaços. The Walking Dead é uma série de zumbis, tá? Aí vem os pedaços de gente, braços e cabeças decepadas. Aí os meus filhos falam assim, mãe, mas é zumbi, não é gente. Aí eu não consigo, porque para mim é gente. Tem cara de gente, perna de gente, cabeça de gente. Aquilo me incomoda, sabe? Eu prefiro não ver, não me faz necessário. Não sinto falta de ver aquilo. Ultimamente, acho que nem estão acompanhando mais, também desistiram, não têm visto mais. Mas há cenas, há situações, há filmes macabros que exaltam a morte, sanguinários, violentos. Eu acho que a gente precisa cuidar um pouco do que a gente ouve, do que a gente vê e do que a gente fala. Televisão não vemos, graças a Deus, há muito tempo, Rede Globo, essas coisas, novela, né? Tento selecionar algumas séries, há alguns programas no GNT que eu até vejo, que eu gosto, né? Masterchef eu gosto, porque eu gosto de cozinhar, né? Meio decepcionada com a última temporada, mas eu gosto de algumas coisas que me ensinem, que me edifiquem. Selecione, seja mais seletivo. Bom,
sentimentos humanos, eles são complementares e interrelacionais. O que eu estou dizendo com isso? Não estou aqui nessa manhã e nem nesses dias dizendo, seja alegre, pense positivo, abandone a tristeza, engole o choro, vamos viver para cima. Não é isso. Os sentimentos são complementares, interrelacionais. A tristeza e a alegria se complementam, e às vezes a gente ri de tristeza e chora de alegria. Né? Eu tinha esse problema, eu acho que amadureci um pouco. Eu, às vezes, tinha vontade de rir nos enterros, mas era de nervoso, não era de rir de ninguém. Aquilo se misturava e era um mal-estar, uma coisa horrível, porque é um negócio estranho, né? Mistura de sentimentos, e você chora de alegria. Às vezes você está muito alegre e começa a chorar, porque os sentimentos, eles são complementares, né? O ser humano, ele é complexo, e é muito interessante que o Salmo diz, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Por que ele vai trazer com alegria? Porque ele já andou e já chorou muito. A alegria e a tristeza, elas são correlacionadas. Assim como todas as emoções, elas são interrelacionais. Eu tenho um livro que você depois quiser adquirir para o seu filho. Eu não concordo que é a literatura infantil, ok? Eu já aprendi muito com literatura dita infantil. Literatura é literatura. Quem ama literatura, ama literatura. Amém? É porque quem estuda literatura concorda comigo. Tem um livro do Rubem Alves que fala disso. É o Decreto da Alegria. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Eu não vou dar spoiler do livro, depois você compre. E o livro, ele está aqui. O Decreto da Alegria. E no livro, um rei, querendo ser bom, querendo ser sábio, mas sendo tolo, decreta que as tristezas estão banidas do reino, todas as tristezas, só as alegrias devem ficar. Então, as tristezas são todas expulsas do reino, e aí eles começam a fazer uma lista das coisas que davam alegria e das coisas que deviam ser expulsas. E aí, as tristezas, quando ficaram sabendo do decreto do rei, ficaram muito mais tristes do que já eram. E, sentindo que não eram mais amadas naquele país, trataram de se mudar para outros países, onde as pessoas eram amigas das tristezas. As tristezas foram todas embora. E um dia, naquele país, morava uma menininha. Acho esse trecho muito lindo, esse trechinho. Que tinha algumas tristezas que lhe eram muito queridas. Uma delas era a memória de uma cadelinha alegre, companheira de brincadeiras que havia morrido. Quando a menininha se lembrava da cadelinha, ficava triste e chegava mesmo a chorar. Mas não queria esquecer daquela cadela. Ela amava sua cachorrinha, e o amor não troca a tristeza da memória de uma cadelinha que morreu pela alegria de não mais se lembrar dela. Ouvindo a sua mãe, outra tristeza querida que ela tinha é quando ela dormia e era bebê, e a sua mãe cantarolava uma musiquinha, Berceuse, de Brahms. Ouvindo sua mãe cantar, ela ficava com a tristezinha mansa e adormecida. Ficava triste também quando via os cabelos brancos do seu pai e pensava que ele estava envelhecendo e que chegaria o dia em que ele morreria. Não queria abandonar essa tristeza, pois era ela que enchia de ternura o seu coração pelo pai, a quem tanto amava. Mas agora suas tristezas amigas haviam se mudado e ela estava sozinha e sendo obrigada a ficar alegre o tempo inteiro, mesmo quando não queria. Olha que livro magnífico. Depois, se você tiver curiosidade, continue e acompanhe. Então, ele fala dessa complementariedade. Os sentimentos, eles são complementares. As emoções, a gente não pode abrir mão. Há coisas que nos enriquecem a vida, enchem de cor a nossa história e a nossa memória. Não vou ler agora isso, não. O quarto eixo. A importância das mudanças. Falamos ontem, já bati bem nessa tecla. Mas eu não disse ontem que mudar... como dói. Tem a dor do crescimento. Os adolescentes sentem mesmo. Os ossos doem porque estão crescendo. É verdade. E mudar em qualquer situação dói. Dói mesmo. É muito difícil. Tanto que eu acredito que muita gente que vai ouvir, eu sou uma psicóloga, às vezes, um pouco desesperançada, posso tratar uma pessoa anos e anos, e ela não mudar nada. Mas uma pequena palavra pode mudar muita coisa. É muito misterioso isso. Eu não sei o que Deus está fazendo nessa manhã.
Não sou eu, não é a minha capacidade. É Ele que opera, é o Espírito Santo quem convence, é Ele que transforma. Porque mudar não é fácil. É uma obra realmente muito grande. Na vida, nada é estático. Eu falei isso ontem, ainda que isso nos incomode. E os sistemas vivos, como o pastor terminou ontem aqui dizendo, o pastor Paulo, resistem às mudanças. Temos muita iniciativa, mas pouca acabativa. A gente chega cheio de vontade, mas o sistema vem. Está pensando que você é quem para mudar o mundo? Calma, recolha-se a sua insignificância. Acabou de chegar, já quer sentar na janela? Né? Aí já começam, né, as frases. Né? E ontem eu mostrei esse esquema aqui para vocês, das influências que nós sofremos, né? As influências dos níveis sociais, culturais. Agora eu digo para você, você aqui, isso aqui é de dentro para fora, de fora para dentro. Ontem nós falamos sobre isso aqui, que você é influenciado, né, pela sua família ampliada, se a sua família é de origem nordestina, carioca, da onde você vem, se ela é alemã, isso vai trazer influências sobre a tua história, sobre a tua formação. Mas você muda o sistema também. Uma pequena iniciativa pode mudar muita coisa. É muito interessante. E, às vezes, uma pequena, a gente chama de input, um pequeno gatilho, uma pequena ação, transforma todo o ambiente, transforma gerações. É muito interessante. Eu estou muito triste que essa semana tenho a notícia de que a CAPES, o orçamento do governo federal, acabou para todas as pesquisas a partir de agosto de 2019. Espero que essas coisas mudem, tenho esperança. Estava comentando hoje de manhã com meu marido. Há pessoas, a gente conhece um rapaz assim, colega de turma da nossa filha, família pobre. Os pais não fizeram faculdade, crentes da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O pai dele faleceu, tem uns 6 meses a 1 ano. O pai faleceu do rapaz. O rapaz tem 22 anos. A irmã, mesma idade, 23, 24, a irmã faz medicina e esse rapaz faz engenharia naval com a nossa filha na faculdade. Pobres, Quintino Bocaiúva, moram lá em Quintino, história dali, fez ensino médio na Cefet, passou na época, um menino estudioso, bom de matemática, muito bom. E esse menino conseguiu, dentro da faculdade, pelas notas, um duplo diploma, passou para uma seleção na UFRJ, em que agora ele vai passar 2 anos na França, vai tirar um diploma de engenheiro naval pelo Brasil e pela França, com bolsa da CAPES. Isso é obra de Deus, gente. E eu falando hoje para o meu marido, um menino, ele botou hoje a primeira foto dele lá na França, e ele disse, subiu a Torre Eiffel, os euros mais bem gastos da minha vida, encantado, né, descobrindo aquele universo. E eu dizendo, amor, um rapaz de 22 anos, crente, servo do Senhor, com essa oportunidade de fazer uma faculdade fora do país, pobre, gente que não tem trajetória, que não tem... Isso é uma coisa fantástica, isso vai mudar gerações nessa família. Ele vai influenciar muita gente, mas ele morreu de medo de fazer isso, você não tem noção, ficou doente, a irmã teve uma crise grande antes, a família muito... Mas a mãe encorajou, vai, meu filho. A mãe não tem 1 ano que perdeu o marido, aí pega um filho, um único filho, e manda para a Europa sozinho. E ela nunca foi lá, ela não sabe nem onde ele está indo. É coragem. Guimarães Rosa diz que o que a vida exige de nós, a vida requer de nós é coragem. Coragem. É preciso ter coragem, senão a gente não sai do lugar. E essas atitudes de coragem mudam gerações. Vai te dar um pânico na hora, você vai pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas vá. Se Deus colocou isso no seu coração, se o sonho brotou, vá. Bom, agora a gente vai fechar. Eu estou de olho na hora, porque eu sei que para vocês, domingo, é muito importante vocês almoçarem com a família. E isso realmente é bom, é muito bom. E vamos fazer, então, aquele panorama. Fiz a mesma coisa que de ontem, tá? Construí aqui 4 pilares, né? Falamos do desenvolvimento. Hoje falei da mudança, mas como algo muito dolorido, muito difícil, né? Falamos do ser humano como um todo e de que os sentimentos, como nós somos um todo, eles são complementares. Não há um sentimento que você nunca deve ter. Ah, não, isso aqui tem sim um que é horrível, que é inveja, ok? Controle, porque é obra da carne.
A ira, a inveja, está lá em Gálatas 5. As obras da carne você as controle, mas os frutos do Espírito caem para dentro. Amor, alegria, paz, longanimidade. A Bíblia é muito sábia. Então, voltando ao tema, vamos falar comigo? Construindo memórias afetivas saudáveis. Vou dar algumas dicas. Não vou fechar o assunto, ele é amplo, vocês terão como refletir depois. Vamos ler o texto? Por isso vos digo... quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O texto fala de ansiedade, porque já comecei falando disso antes. Cuidado com a ansiedade. Eu deixei meu botão de ontem, porque eu gosto muito dele, e ele é para todo dia, é tipo um mantra, sabe? Fique calmo, você vai morrer. Então, não tem jeito, da morte não passa, né? Do chão não passa. Isso é um mantra, assim, né? Porque a ansiedade é o medo da morte. Em suma, no limite, a ansiedade é o medo de morrer. Toda pessoa que tem crise de pânico diz para mim, todos os pacientes que eu já atendi até hoje com crise de pânico falam a mesma coisa. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Óbidos. Em Óbidos a gente... Óbidos não, é em Évora, que tem em Évora tem a Capela dos Mortos, Capela dos Ossos, em Évora, em Portugal. É uma capela, se não me engano, São Francisco de Assis, franciscanos, eu creio que são franciscanos. E ali a capela foi construída com os ossos dos padres, dos irmãos que ali serviam. Eles construíram a capela toda com ossos. E na porta está escrito: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É magnífico, sabe? É magnífico, porque você pensa assim, Senhor, é verdade. E aí você vê que você, em suma, você é só uma caveirinha assim. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É outro mantra, muito bom para falar todo dia. Então, a ansiedade ela pode ser considerada a causa da maioria dos transtornos atuais. Toque, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade. Crises de pânico são transtornos de ansiedade. Eu tenho uma série. Posso falar aqui para vocês inúmeros transtornos de ansiedade gravíssimos. A depressão tem uma forte relação com a ansiedade. A depressão é a doença do século. Estamos vivendo aí problemas gravíssimos de depressão. Ansiedade. Novamente, respire, porque eu tenho que falar muitas vezes. Faça atividade física. Pegue sol. Isso não é frescura. Isso não é coisa de quem não tem o que fazer na vida. Por favor, pense diferente. Né? O pastor, por exemplo, tem uma dificuldade muito grande. Lá em Rio Bonito tinha uma pista de caminhada, quando a gente morava lá, eu corria, sempre tento fazer atividade física, e meu marido tinha problema de ir para a rua comigo, correr, porque ele ia dizer, os irmãos da igreja, eu vou passar na porta da igreja correndo, vão dizer o quê? Não tem nada para fazer? Vai ficar correndo? É verdade, irmãos. Está vendo aquelas estressores? Você quer, mas o sistema resiste. Né? É difícil? Vá, dê seu jeito. Encaixe, você tem que precisar procurar o que se encaixa com o teu modo de vida, o que é possível. Não vai inventar. Eu, por exemplo, não posso inventar de nadar. Eu não tenho uma piscina pública digna nem em volta da nossa casa. Hoje em dia eu faço pilates, corro. Tem um centro de esportes, uma pista, eu vou lá correr. Eu tento todos os dias fazer alguma atividade física. Aqui com Pilates eu estou aprendendo que eu posso fazer no quarto. Há vários exercícios que você faz sozinho, sem tênis, não precisa carregar tênis na mala. Faz lá no chão, respiração, flexões. Há vários exercícios que a gente pode fazer sem ter nada, não precisa de tantos recursos. Então, ansiedade, ok? Bote isso na sua mente. Vigie, cuidado com a ansiedade. Não, vamos lá, outra parte. Não
tens tesouros na terra, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quem disse isso não foi qualquer pessoa, ok? Aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Jesus Cristo já orientava para você não ficar juntando, se preocupando com isso. E o conselho que eu quero te dar, primeiro, vigie a ansiedade, fique atento. Cultive uma vida simples. Eu tinha que pôr o Pequeno Príncipe, porque quem gosta de literatura não vai escapar nunca. O Pequeno Príncipe é incontornável, né? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Nós estamos vivendo uma vida muito cheia de exigências sociais, capitalistas. É tanta coisa que tem que ter em casa. Na sua casa não tem micro-ondas, não? Não. Você não tem um carro automático que não... Não. Você ainda não tem tal... Eu nunca tive nada da Apple, até hoje. Estou resistindo. É bom, eu sei que é bom, mas eu não tenho. Eu não tenho porque é fechado. Os caras não deixam a gente abrir-se por o mundo, fica cheio de exigência. Eu não tenho nada da Apple. Não tenho, E é assim, a gente vai... E aí, sabe o que eu penso, às vezes? Tecnologia é muito boa, tá? Mas a tecnologia é tão rápida que eu comemoro que eu não comprei. Que já ficou obsoleta. Nunca tive Blu-ray. Graças a Deus, não gastei meu dinheiro com isso. Não tinha isso. A Blu-ray, um DVD, tinha, né? Imagem. Né? Hoje em dia tem Netflix, tem outras coisas. Não precisava comprar esse troço. Lá em casa tem uns aparelhos de DVD lá, trambolhão na sala. Está lá, não serve para nada aquilo. Né? Então, eu comemoro que eu não comprei, porque é tanta exigência, tanta coisa nova. Menos é mais, reduza. Você pode viver com menos. Organize. Gente, tem gente que tem tanto... Eu conheço um dia desse, minha máquina de lavar quebrou. Aí, eu conversando com uma menina que fazia minha unha, ela dizendo, eu tenho 3 máquinas lá em casa quebradas. Aí eu, Chuchu, mas por que tu tem 3 máquinas? Porque quebra, eu compro outra, quebra. Eu falei, tu não dá um destino para outra? Você não... vai ficando lá, eu penso em consertar, nunca conserto, vai ficando lá, 3 máquinas. Olha quanto dinheiro jogado fora, espaço, tempo, tudo. E a moça não tem uma vida... frouxa, não, a vida apertada. A gente comprou uma máquina, finalmente, depois de alguns anos, de alguns concertos, 8 anos com uma, ela não tinha mais jeito, compramos. No mesmo dia, eu perguntei ao porteiro, o senhor quer a minha máquina, que eu estou trocando? Eu não vou consertar mais, mas se o senhor quiser... Aí ele, não, eu quero sim, não tenho, levou. Essa semana ele falou para a Ana, falou para a gente lá em casa, olha, aquela máquina é boa beça, eu mesmo consertei, fui atrás da peça. Ele tinha um tempo que eu não tinha. E serviu para ele. Ele está reaproveitando o negócio, está usando muito bem. Foi uma opção que eu tive. Vou trocar, porque eu já consertei 2 vezes. Vamos diminuir isso aqui. Diminuindo a fadiga, diminuindo o estresse. Organize, diminua. Quanto menos, melhor. Sabe o que eu gosto de viagem? Vim para cá, foi muito legal. Eu gosto desse exercício, é muito bom. Por quê? Eu não demoro para escolher a roupa, porque eu só tenho essa calça aqui. Não tem outra. Eu só vim com essa, e esse sapato também é o único que eu trouxe. Eu vim com um e botei esse na mala. Eu vim com a calça jeans e botei essa calça preta. E vocês não vão ficar chateados comigo se eu vier todo dia com a mesma calça, porque eu estou viajando, eu não vou ficar carregando. Carregue menos, viaje leve. Sabe? Para que vocês querem ver que eu tenho 3 calças, uma azul, uma preta, uma vermelha? O que isso vai mudar? Não muda nada. Aí você abre o guarda-roupa, está cheio, vai comprar compra 4, 3, 5. Mas por quê? Um dia desse eu fui num outlet lá perto da nossa casa, em Caxias, tem umas blusas do Dalina. É aqui do Sul, não é? Essa marca. 300 e pouco, não é? Cada uma. Caro. É boa. Eu tenho umas lá que eu ganhei de presente, duram muito. Eu vim com uma ontem. R$70. Comprei num outlet, por isso que eu tenho. Tinha muita, sabe? Comprei só 2. Para que eu vou comprar um monte? Eu comprei uma preta, vai servir para a vida inteira, e aquela azul. Eu já tenho uma blusa preta agora, social, não preciso nunca mais comprar outra. Vai ser aquela para até eu morrer. Espero não engordar, né?
Gente, em 2015 eu fiz um exercício. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não, tá? Mas foi muito bom para a minha vida. Eu estava correndo um dia, Deus foi falando. Quando eu corro, eu converso muito com Deus. Eu estava correndo e fui sentindo essa necessidade. E eu topei esse desafio com Deus. Comigo, né? Deus só me ajudou. Ele me ajudou, porque o desafio era pessoal. Em 2015, eu passei o ano inteiro sem comprar nada. Sem comprar nenhum sapato, nenhuma bolsa, nenhuma blusa, nenhum cosmético, nenhum perfume, nada. Eu falei, vou viver, claro, comida, obviamente, as necessidades para dentro de casa. Mas, para mim, roupa, nada. Um ano inteiro sem comprar nada. Tenho coisas mais do que suficientes para viver, assim como eu sei, com certeza que você também tem. Não tem dúvida nenhuma. Você tem mais do que suficiente. Gente, não fez falta nenhuma, foi uma libertação, porque eu não tinha vontade de ir ao shopping, porque eu não vou comprar mesmo, vou fazer o quê no shopping? Vou ficar olhando lá, vamos fazer outro tipo de lazer, shopping não rola, porque eu não vou comprar, é só ir ao cinema e olhe lá. Então, a gente começa a exercitar que a gente pode viver com menos, irmão, e a gente fica gastando, se arrumando, para mostrar para os outros que a gente é o que não é, para a gente que nem é tão importante assim, e a gente deixa de ter dinheiro para o lazer, para outras coisas que podem ser melhores. Mas a gente gasta. A minha professora e minha orientadora, eu conheço ela desde 2008, 10 anos que eu a conheço, trabalho com ela. Ela nunca mudou de carro. Ela tem um Celtazinho, e eu falo, Cláudia, esse seu carro está ótimo, serve para tudo que eu quero, eu faço manutenção, não preciso comprar outro carro. Ela pode, mas para quê? Tem necessidade, só para mostrar para os outros que pode comprar um carro novo. Tem necessidade. Então, há coisas que você precisa aprender a manter, conservar, a usar menos. E se comprar um novo, se achar necessário, troca, dá ao outro, não acumula. Economize para o lazer. Isso é uma dica muito importante. Vamos ler? Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o futuro. Coma com prazer, desfrute o presente, desfrute. Esse foi um desfile na São Paulo Fashion Week, eu não vou comentar isso muito, em que todas as roupas eram feitas de papel. Foi um japonês. Muito interessante. Todas as roupas eram feitas de papel, lindíssimas, tá? Deu um trabalho, foram meses de preparação, as roupas eram detalhadamente feitas de papel. No fim do desfile, tem um vídeo disso, todas as modelos entram e rasgam a roupa. Rasgam tudo, elas estão todas de leg por baixo, né? Tem uma coisa preta ali, vocês verem, elas rasgam, aí fica todo mundo chocado, mas deu tanto trabalho, rasgou tudo. E ele queria mostrar para as pessoas que, na verdade, tudo é assim. A moda mais fantástica que é lançada num ano, no outro ano já é jogada fora. A vida é muito descartável, esse consumismo é muito descartável. Então, a gente precisa focar, desfrutar o que a gente tem, porque as coisas são muito passageiras, é tudo muito rápido. Tudo é passageiro, efêmero e transitório. Cuidado para não valorizar apenas o que você acha útil. Eu digo assim, perder tempo com meu filho fazendo isso. Nosso filho adora videozinho, assim. Às vezes ele fica, mãe, vê isso aqui. Aí eu, Pedro, agora eu não posso. Aí, mãe, olha só o que eu vi aqui. Agora eu não posso. Aí tem hora que eu falo, não, vamos lá. Fala, filho, o que você quer me mostrar? Aí ele me mostra. Aí eu, por que você gostou disso? Aí a gente conversa um pouco sobre aquilo. Sabe? Às vezes você acha isso é perda de tempo. Mas brincar, se divertir, faz bem à saúde. Sabe? Não fica só assim, isso não tem utilidade nenhuma, eu vou perder meu tempo. Vou dar uma caminhada, vou sentar, vamos tomar um café? Mas eu estou muito ocupado. Calma, vamos conversar um pouquinho, chega. Às vezes, no meio do trabalho, aquela hora do cafezinho lá, um bando de funcionário à toa lá tomando café. Às vezes estão conversando sobre alguma coisa do trabalho, tomando café. Não é totalmente inútil. Você acha que é inútil, não é totalmente inútil. Vamos ler? Eu só quero ler essa parte aqui, ó. Jó, conhecem a história de Jó. Isso é Jó, capítulo 1.
E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Percebem que tem método? Eles combinaram que eles iam fazer um banquete, está lá em Jó capítulo 1, na casa de cada um dos filhos por vez, e cada um iria na casa e as irmãs iam junto. Planeje a alegria. Planeje momentos alegres. Gente, essa história de que vai fluir e a gente vai se divertir assim, vai acontecer. Não é verdade. Às vezes não acontece. Você precisa planejar. Isso é uma foto nossa, como eles estão hoje em dia, eu quis colocar aí, né? A Luísa e o Pedro, eu e meu marido. Mas quando a Luísa fez 10 anos, em 2007, ela fez 10 anos. Sabe o que ela pediu de presente? De festa, de comemoração, de aniversário, que a família toda fosse junta para o Cristo Redentor. Ela falou, mãe, eu não quero festa, eu quero que a gente vá para o Cristo Redentor. Nunca fui lá. Gente, eu carioca, nessa época aí, eu já estava com, 36 anos, nunca tinha ido. Meu pai morava no Rio, meu pai é nordestino, foi para o Rio, 40 anos morando no Rio, nunca tinha ido ao Cristo Redentor. Minha mãe ninguém nunca tinha ido. Não é verdade isso? E nós fomos. Esse dia aí está meio escurinho. Está meu pai, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, meu Pedro, meu marido, minha sogra, minha cunhada. Um irmão meu não foi e uma cunhada também não foi, não puderam. Mas, gente, foi um momento inesquecível. A Luísa ensinou isso para a gente, naquele dia ali. A gente planejou, deu trabalho. A velhinha não queria ir, tinha que buscar minha sogra num canto, buscar minha mãe e meu pai no outro. E lá para o Cristo, mas é longe, a mamãe começa, é longe, vai subir aquele negócio, no bondinho nem pensar, que a mamãe disse que não ia mesmo. Mesmo, é bem carioca, né? A mamãe não ia de jeito nenhum. Aí vamos para o Cristo, e fomos. A gente começou, nessa época, eu falando isso com meu marido, meu pai já estava fazendo 70 anos, em 2007 ele fez 70 anos. E eu falei, amor, a gente tem que fazer mais isso. E a gente começou a se esforçar, não é fácil. E quando lançou um filme do Luiz Gonzaga, meu pai, quando era jovem, via Luiz Gonzaga cantando em Caruaru, ele é de Caruaru, e eu falei, pai, tem um filme do Luiz Gonzaga em cartaz. Ele deu uma mínima. Nunca fui ao cinema com meu pai. Meu pai não tinha tempo. Trabalho. Não tinha condições e não entendia que isso era importante. Nossa família nunca foi ao cinema. E aí eu insisti, pai, vamos no cinema. Ele, mamãe, vamos aqui no cinema, a gente vem em casa. Eu, não, pai, vamos todo mundo no cinema, vamos. Aí organizei, foi Neto, Luísa, Pedro, tudo sentado perto do meu pai. Eu e meu marido, a gente estava um pouco atrás. Eu nunca vou esquecer a alegria do meu pai vendo aquele filme. Rindo, com os netos do lado, chorando em alguns momentos. O filme, na época, para ele, foi muito tocante. Tinha um significado forte para ele. Não estou dizendo que o filme é o máximo. Pode ser um filme que você entenda que tem uma relação com a história da tua família. Foi muito bom. Aí eu falei para o meu marido, agora a gente tem que ir ao teatro. Levar todo mundo para o teatro. Aí pronto, aí foi um desafio. Meu pai começou, a coluna dói, vou ficar sentado lá. Né? Vamos, a gente foi ver uma peça com a Lilian Cabral. Levei velhinho, todo mundo para o teatro, na Gávea. Né? Vamos ao teatro. E fomos ao teatro. Então, a gente começou, e nunca mais a gente parou de comemorar. Aniversário, Natal, tem que fazer alguma coisa. Gente, isso fez uma diferença na relação, nos afetos, nas memórias que ficam na família. Invista no lazer. Sabe? Invista, planeje. Vida de pastor é corrida, sabe? Às vezes eu trabalho na sala embaixo do meu marido, eu falo muito isso. Eu saio, às vezes, da sala, sento lá na sala dele, na agenda, abre o computador. Vê se tem uma data aí para a gente fazer alguma coisa. Né? Vamos olhar. Qual a data? Às vezes, a gente planeja com 3 meses antes. Nós vamos fazer 25 anos de casados em novembro. A viagem já está organizada. Nós 2. Vamos num congresso, mas eu vou pela primeira vez a Cuba. Eu nunca estive lá, meu marido já foi muitas vezes. Vai ser um tempo nosso, 15 dias nosso. Nós 2 juntos, vamos viajar. A gente tem que planejar, dá trabalho, mas você precisa investir nisso. Isso irá preparar você para os tempos difíceis. Isso vai aumentar o conhecimento mútuo. Porque na hora da viagem em família, muita coisa pode dar errado. Pode acontecer de tudo, mas isso é bom.
Isso cria novas experiências e nos tira da zona de conforto. Isso aqui é um scrapbook que a nossa filha fez quando a gente fez 20 anos de casado. Gente, eu estou dando exemplo nosso, porque o exemplo nosso é o que eu conheço. Eu não sei dar um exemplo seu. Então, porque tem gente que fala, você fica falando da sua vida. Não é porque eu quero falar da minha vida, não. É porque o que eu conheço é a minha vida. Se eu posso dar algum exemplo de outra pessoa, seja a pessoa conversar comigo. E ontem eu já tive algumas experiências aqui. Então, me desculpe, tá? Não é uma questão de exibicionismo da história, nem dizer que a minha história é melhor, porque tem muita coisa que já deu errado. Mas, quando a gente fez 20 anos de casado, eu planejei com eles lá em casa e eu sequestrei ele. Eu disse que a gente ia fazer alguma coisa no shopping, reunião, nem lembro. Aí eu ia pegar ele lá na igreja, só que a mala já estava pronta, né? Já tinha reservado uma pousada em Paraty, estava tudo organizado. E ele entrou no carro, eu comecei a dirigir, estávamos conversando, e ele olhou assim, eu estou indo para onde? Que eu peguei a pista, eu falei, a partir de agora o senhor foi sequestrado. Vamos convidar a igreja, vamos comemorar 20 anos de casado, né? E foi muito legal. E aí, enquanto a gente estava lá, a Luísa preparou um scrapbook com a nossa história. Não custou muito, foi papel, foto e criatividade. E ela nos deu de presente, ela e o Pedro. Pedro ajudou, ela disse que ajudou. Eles nos deram de presente, quando a gente voltou, um scrapbook de memória, de recordação feliz. Invista no lazer. Isso vai criar oportunidades impressionantes para a sua vida. Não desista. Eu quero contar uma história rápida para encerrar. Eu sei que já avancei muito na hora, mas paciência. Tem um livro muito bom também, A Liberdade da Simplicidade, é do Richard Foster. A Luísa foi, ano passado, passar um mês na Alemanha. Eu, como mãe organizada, planejada, preocupada, eu reservei, ela foi para Freiburg, um convênio com a faculdade, fazer um mês de alemão lá. E aí eu planejei tudo. Assim, eu estava na França e ia levá-la de trem a Freiburg. Ela chegou lá na França e aí eu separei no Booking, não foi no Airbnb. Um apartamento, procurei endereços, Freiburg. E o Booking me deu opções. Analisei, tinha lá, apartamentos Freiburg. Preço bom, apartamento bonitinho. Olhei o endereço, tinha uma rua em alemão. Aí botei lá no Google Maps, botei onde era a estação de trem, a Gar, lá de Freiburg. Caramba, o apartamento é do lado da estação, vamos chegar no domingo, está perfeito. Primeira dica, não viaje no domingo para lugar desconhecido se você não tiver internet nem celular, tá? Principalmente na Europa, porque não tem ninguém na rua. Poucas pessoas para te informar. Minha internet não funcionava na Alemanha, só na França, no meu celular. Primeiro problema. Chegamos em Freiburg, 2h da tarde, tinha combinado com a moça, cheguei até antes. A moça ia lá, abrir o apartamento e encontrar com a gente. E a Luísa tinha aula na segunda, íamos dormir, na terça eu ia embora e ela ia ficar lá no alojamento estudantil, perfeitinho, né? Tudo certo. Quando a gente desceu da estação, chuva. Tinha nevado na véspera, um frio, devia estar fazendo -2, por aí. E chovendo, começou a chover. E aí a gente saiu da estação e fomos nós a pé lá para o lado, né, da ruazinha. Esperamos a chuva melhorar um pouquinho. Domingo à tarde, e dei o papel só aí para a Luísa, que entende um pouco de alemão muito mais do que eu. Dei o papel a ela porque a gente não estava achando o número. A gente já estava na rua e não tinha número 10. Na rua não tinha. E andamos, nada. Aí a Luísa perguntou a uma pessoa que passou por acaso, uma senhora. E quando ela olhou o papel, a Luísa viu com a mulher, e lá embaixo estava Bad Krausen, outra cidade. Era a mesma rua, era apartamentos Freiburg, mas não era naquela cidade. Era como daqui, eram uns 30, 40 quilômetros, né? Volta para cá, para a estação, porque lá tinha um táxi, né, alguma coisa, isso já era 3 e pouca da tarde, ninguém na rua, não tinha táxi, chovendo. Aí tinha um carro que apareceu, né? Não pense que o europeu é muito moderno, não, nós somos bem avançados em tecnologia, ok? O taxista não tinha GPS, não tinha celular, o cara não tinha nada. E ele era africano, mas ele não era senegalês, ele não sabia falar francês. Ele falava um inglês bem estranho e alemão. Aí a Luísa tinha dificuldade de entender o que ele estava falando, mas ele se esforçou em nos levar a Bad Krausen. 40 euros. Eu tinha o dinheiro, paguei, vamos. Quando chegou lá, não achava a rua. 4 horas da tarde já. Começou a escurecer.
Não achava a rua. O homem se esforçou, tadinho. Ele saía do carro na chuva, perguntava, batia. Tinha uns hotéisinhos pequenos, barzinhos, esse lugar que assim, tem alguma pessoa. Entrava, aqui tem alguém. Perguntou muito, umas 6, 7 vezes. Se molhou todinho na chuva. E nós duas lá dentro do carro. E a gente pensando, meu Deus, a gente está na Alemanha, não conhece esse cara, não sabe para onde vai. Só Jesus. E começamos a orar. Aí achamos a rua e achamos o endereço. O sujeito imediatamente tirou as malas do porta-luva e se mandou. Pegou o dinheiro e tchau. Eu botei a senhora... Verdade, ele me deixou na frente do lugar que eu queria ir. Né? Ok. Não tinha ninguém, gente, na rua. 4h30 da tarde, quase 5 horas, um frio congelante. E nós duas ali, sem internet, sem telefone. E a gente ficou olhando uma para a outra. Mãe, o que a gente faz? Aí eu falei, minha filha, vamos orar. Vamos orar. E a gente orou e a gente começou a gritar, help me! É verdade, tá? É verdade. E a Luísa falou assim, Deus, manda um anjo, Senhor, para tirar a gente daqui. Ela falou assim mesmo, Deus, manda um anjo. Era um lugar bonitinho, sabe? Mas roça, bem, não tinha nada. E nessa hora que ela falou, uma portinha se abriu. Uma senhorinha de uns 90 anos, austríaca, falava inglês muito bem, judia. Abriu a porta e a Luísa foi lá. Falei, filha, vai lá falar com ela. Aí ela começou a conversar. E a senhora conhecia a dona do apartamento para onde a gente ia. Ela sabia quem era. E ela botou a gente para dentro. E ela ligou para a pessoa, ela tinha o telefone da pessoa, ela sabia quem era. Ela disse, ela veio aqui mais cedo, eu vi entrar, sair aí. E a pessoa veio, 1 hora depois, ela nos acolheu, conversamos muito com ela. Né? Foi uma conversa muito agradável. E, quando eram as 6, 7 horas, a gente estava dentro do apartamento e tudo se resolveu. Gente, essa história... Eu tenho muitas histórias de viagem, eu posso vontade de escrever um livro sobre isso, as histórias. Mas isso nunca vai sair da nossa memória afetiva. Foi um perigo, foi complicado. Mas a Luísa falou, mãe, Deus manda um anjo. E Deus mandou. Deus usa as pessoas. E a gente precisa se arriscar, tem que ter coragem. Você se planeja, pode dar errado o seu plano, mas mesmo se der errado, vocês vão crescer juntos, vocês vão ter experiências juntos. Último slide. E recebi esse texto na mesma época que eu estava pensando aqui nessa mensagem e caiu como uma luva. Vá aos encontros felizes. Pode ser complicado, difícil, caro, pode ser uma viagem longa, vá. Tem festa de 85 anos da tia? Vá. Aniversário do filho do amigo? Vá. Encontro de 20 anos da formatura? Vá. Amigo secreto das amigas? Casamento do primo? Vá. Pega o carro, o ônibus, o avião, pega a carona, fica no hotel, na tia, na pensão, parcela a passagem, dá um jeito. Sabe por quê? Porque nos encontros tristes você irá. Quando alguém morre, todos vão. Por protocolo, por obrigação, por amor e dor, as pessoas vão, se esforçam. Pedem folga, cancelam reunião, transferem as entregas, e todos se reúnem, se abraçam e choram juntos. Isso é bonito. E é bom que seja assim. Mas é bom que seja assim também nos momentos felizes. É bom estar junto nas comemorações, nas conquistas, nas festas que brindam a vida. Dando risada, relembrando histórias, deixando-se levar pela alegria despretensiosa dos momentos bons. Assim, vamos juntando as peças na melhor coleção que a vida tem a oferecer, a dos encontros felizes. Que Deus nos abençoe.